Estamos de volta na Rádio W News. Antes nós passamos por Guilherme. O WhatsApp da Rádio W News é o 519817126624. O telefone é o 5140661066. O site www.radiownews.com. A fanpage Rádio W News. E o aplicativo Tudo Junto Bem Leve Rádio W News. Antes de passar por Guilherme, só vou dar uma pincelada rápida nas semifinais do Gauchão de futebol. Ontem estava lá ontem no estádio, o Zequinha e o Brasil de Pelotas foi 1-1. O jogo, o João Zé podia ter matado o jogo, mas perdeu muitos gols. E o Brasil, com a sua fantástica torcida, né, empurrou o time, e o time no último minuto, o Brasil, quer que não faz, leva, fez 1-1. E praticamente acho que o Brasil garante a sua disputa com o Grêmio, que fez 3-0 no Avenida de Santa Cruz. Então, o futebol gaúcho era isso. E o que tu achou do jogo de ontem, Paulo? Qual? Grêmio de Santa Cruz. Eu vi um pouquinho só, que eu tive que ir pro Passo da Areia, mas o Grêmio infinitamente superior ao Avenida, né? Vou até aqui pro Guilherme. Guilherme, me diga uma coisa. Eu estava ali nos bastidores, estava até me fazer essa pergunta para ti. Qual é o melhor time de rugby do mundo? O atual campeão mundial é a Nova Zelândia. E ele tem batido alguns recordes de invencibilidade já por algum tempo. É difícil o time que consegue jogar frente a frente com eles. Vamos ver agora no próximo Mundial, que vai ser no Japão. Vamos ver se desponta alguma seleção que consiga quebrar essa invencibilidade. O Auckland City, eu acho que deve ser da Nova Zelândia, que disputa esse Mundial de futebol. Ele não tem time de rugby? Se é o Auckland City, ele deve ter algum time de rugby, sim. Porque eu me recordo quando ele... Não sei contra quem o Auckland City jogou. Não chegou a pegar os grandes, Barcelona, Real Madrid, acho que não chegou a pegar. Ele sempre cai naquela fase preliminar dos Mundial de futebol ali, naquelas primeiros jogos que tem eliminatório ali. Eu sempre vejo que o Auckland City está sempre disputando, mas ele nunca chega. Aí eu vi uma coisa, falaram que é time de rugby, né? É por isso que eu te perguntei. Então, e o melhor time é esse da Nova Zelândia, então. Isso. Mas não é o Auckland City. Não. É que nós não temos um campeonato mundial de clubes, né? O que nós temos próximo de um campeonato mundial de clubes é um campeonato que se chama Super Rugby, que é um campeonato de franquias. É um campeonato como se fosse de seleções regionais só do Hemisfério Sul, que envolve seleções da Argentina, seleções da África do Sul, seleções da Austrália e da Nova Zelândia e do Japão. Então esse seria o mais próximo de campeonato mundial que nós temos. E me diga uma coisa, Guilherme, o rugby surgiu na Inglaterra, né? Isso. Mas o país que vamos dizer que teria mais força no rugby, qual é que seria? Se a gente for falar de resultados, é de novo a Nova Zelândia. Se a gente for falar de praticantes, talvez seja a África do Sul. Talvez não, é a África do Sul. Praticante? É. Por que será? Será que por causa dessa influência europeia? Começa pela colonização europeia, com certeza, mas foi um esporte que se deu muito bem com a cultura, se encaixou com a cultura da cidade, do país, e ele é super praticado na África do Sul. E me parece que até ele é praticado na rua também, né? Também. Eu cheguei, eu não lembro do que é uma coisa eu vi da África, eu não sei se foi naquela Copa do Mundo, eu acho, já. Eu vi alguma coisa do rugby. Assim como o nosso futebol, né? A gente não monta duas goleirinhas com chinelo e joga na rua. Na África do Sul também é assim. Os caras montam, dão seu jeito de pegar uma área ali e jogam o rugby. Bota duas varetas lá, pega uma bola e faz o rugby. Inventa um balão de couro e sai jogando. Isso é legal, né? Tu sabe, o Guilherme e já, tu não estava aqui na época, até eu comentei, não lembro pra quem foi aqui que veio aqui na W News. Eu me recordo quando o basquete teve... Nossa senhora! O basquete chegou a ser o segundo esporte praticado no Brasil. Nossa, aquele tempo do... Ele tinha ganhado um Pan-Americano, não sei se foi medalha de ouro, não me recordo. Ganhou da seleção americana. Acho que foi uma das únicas vitórias que o basquete americano teve sobre a seleção americana. E me recordo naquela época o basquete, eu me lembro que os meninos lá no interior onde eu morava, em Vacaria, faziam aquelas estopas de batata, de saco de batata, acho que de arroz também, não me lembro.
fazia um improvisado à cesta. Botava num poste lá, eu não sei como é que eles faziam aquele arco lá, não sei como é que era feito. Aí improvisava a cesta de basquete, ficava jogando com bola de futebol ainda. Um bom exemplo desse tipo de improvisação é o atual campeão olímpico de rugby, que é o país de Fiji. Fiji é o atual campeão olímpico e ele não tem nenhum centro de treinamento super desenvolvido ou uma estrutura de clube super desenvolvida. Os caras treinavam correndo em duna de areia, levantando saco de cimento, empurrando o carrinho de tijolo, e mesmo assim os caras foram campeões mundiais. E é exatamente nesse cenário que se insere a principal moeda de troca do rugby, os valores. Então, vamos entrar de novo nesse assunto, vou puxar ele de novo, porque nenhum jogador que não seja de caráter e que não tenha os valores bem arraigados iria ser campeão olímpico treinando com duna de areia e com um saco de cimento. E me diga uma coisa, Guilherme. Eu acho que o Jadson tinha feito essa pergunta para ti e eu retorno. Por que o rugby não tem um patrocínio bom aqui? Até eu estava vendo que vocês estão pedindo patrocínio aqui no site, aqui eu achei bem legal. A seleção, exatamente por ter uma janela de divulgação maior, de acesso maior, ele tem patrocinadores fortes, como Sedex, Topper e esse tipo de coisa. O problema está exatamente nos clubes, tá? Que deveriam ser a base do rugby brasileiro. Os investimentos estão um pouco invertidos, os caras estão mais preocupados lá com o resultado da seleção e esquecem dos clubes. Sim. Mas seria muito interessante a gente ter esse apoio, principalmente da comunidade gaúcha, um apelo aqui também para a comunidade porto-alegrense apoiar os times, não só o rugby, mas apoiar as pessoas que estão querendo trabalhar e fazer uma coisa bacana. Seria super importante, não só para nós, mas como para o esporte, ter esse apoio, esse patrocínio da comunidade em torno. Me diga uma coisa, Guilherme, a falta, eu sempre falo assim que a TV aberta hoje, infelizmente, se vulgarizou no Brasil, infelizmente tem que falar isso. Será que não falta, não só para o rugby, como para outros esportes, um empreendedor como foi o falecido Luciano do Vale, que tinha um programa de esportes, inclusive no domingo, com certeza. Que divulgou muitos esportes, até a sinuca, sabia, o Jadson? O Luciano do Vale transmitia até jogo de sinuca, me recordo muito bem. E eu não acho que falta, por exemplo, um canal aberto. Poderia ser um canal de esportes aberto, como exatamente. Foi a proposta que o Luciano do Vale tinha, né? O que nós temos são iniciativas privadas, né? Pessoas interessadas em desenvolver, ajudar o esporte de uma maneira geral, como vocês que estão dando esse espaço aqui, como o Travinha, que tem filmado os jogos, mas ele tem só colocado em plataformas virtuais, digitais, etc. Mas, o Travinha, esse ele está fazendo, acho que a pessoa do Magia, né? Da Champions League, né? Se eu não me engano, sim. Eu vi alguma coisa dele. Eu vejo aqui que o portal do rugby também é uma coisa que é um dos sites que tem feito atualizações sobre o rugby. Também, mas é tudo iniciativa privada, né? Os caras eram simpatizantes, entusiastas do rugby, resolveram, viram que era um mercado, que era um nicho, né? Que era um pedaço do mercado que não era ocupado por ninguém, e começaram a falar sobre rugby e desenvolver matéria sobre rugby. O representante alguém que está fazendo um trabalho próximo aqui no Rio Grande do Sul é realmente o Travinha, que tem filmado os nossos jogos. Mas falta, de fato, um canal oficial na TV aberta que tenha esse espaço para gente. Vocês têm canal no YouTube do Charrua? Do Charrua, acredito que nós não temos. Eu achei que... Um canal oficial, acho que não. Jadson, tu tem como ver aí... Se tem alguma imagem, vou tentar ver por aqui algum jogo do Charrua aí na internet. Mas de repente pode ter algum canal aí. Se tu botar no site, pelo menos na fanpage da FGR, né, que é a Federação Gaúcha de Rugby, tu vai encontrar os atuais jogos do Campeonato Gaúcho de Rugby masculino. FGR, né? Isso. Federação Gaúcha de Rugby. Isso, FGR. Vamos ver aqui. Todos eles filmados pelo Travinha. Qual é a ideia de vocês para esse ano agora, ano de 2018? Nós temos momentos bem distintos no nosso ano, né? Que a gente pode dividir por primeiro e segundo semestre.
esse é o nosso esse é o ano que a gente vai participar pela primeira vez do Campeonato Nacional Primeira Divisão, tá? Por muitos anos nós lutamos por esse direito, jogando a Taça Tupi ou Copa do Brasil, como eu te falei, e finalmente a gente ganhou a vaga de jogar na Primeira Divisão. Então, no segundo semestre vai ser a primeira vez que a gente vai participar. Então, todo o nosso ano está direcionado para o segundo semestre, tá? Todos os planejamentos estão apontando para o segundo semestre, mas também nós não podemos esquecer nossas raízes. Então, atualmente nós estamos jogando o Campeonato Gaúcho, que é importante para nós. Vocês estão em primeiro, né, no Campeonato Gaúcho? Atualmente a gente está em primeiro na tabela, jogamos 2 jogos, 2 vitórias. E só que esse primeiro semestre basicamente vai ser preparação, teste para o segundo. Vocês têm interesse em contratar jogadores mais experientes pelo fato do campeonato ser um campeonato mais pegado? Vocês vão contratar alguém? Outros treinadores? Interesse sempre é bom, né? Ter jogadores mais qualificados sempre é bom. Mas a gente não pode fugir da nossa realidade. Nós não vamos dar nenhum passo que seja maior que a nossa perna. Se por acaso em algum momento nós sentirmos que temos condições, não só financeiras, mas mais estruturais, porque, como disse o amigo Paulo, não adianta chegar e contratar um jogador bom que seja um mau caráter. Se a gente tiver uma estrutura bacana para receber um jogador profissional e que realmente ele agregue não só a qualidade dentro do campo, mas fora do campo, a gente vai fazer sim. Mas se não, não nos atrai. Tudo que a gente conquistou com o que a gente tem, com as pessoas que a gente tem. Então, se é para vir um cara aqui estragar aquilo que a gente tem aqui, é melhor então nem que venha. Eu até não encontrei aqui, encontrei outras imagens aqui, acho que é mais entrevistas aqui na fanpage. Vamos ver se depois o Jadson de repente acha aí pra nós aí. Me diga uma coisa, tu tava falando do planejamento, né? Vocês têm sede? Como é que funciona o Charrua? Vocês têm uma sede? Temos, nós estamos alocados lá dentro da Sociedade Hípica Porto Alegrense. Então nós temos uma área lá que é nossa. A nossa sede é lá e nossos campos são lá. A Hípica? Fica lá no bairro da Hípica. No bairro da Hípica. E me diga uma coisa, aquele contato que eu fiz é assessor de imprensa de vocês? Qual é o nome? Acredito que seja. Não, porque só me deram o nome e o WhatsApp, eu sei que tinha uma pessoa falando comigo ali. Então deve ter sido o Felipe Menezes, que é o... que indicou seu nome. Isso, que é o atual presidente do Charrua. Que é o presidente do Charrua. É porque a Kali me passou o nome da equipe com o WhatsApp, mas ela não me disse especificamente qual era que era... tá aqui, ó. Aqui é a primeira divisão, ó, que foi sábado, né? Isso. E sábado agora nós jogamos contra o Universitário de Santa Maria. Isso, tá aqui, ó, a rodada, o Serra Gaúcha. Foi quanto placar Charrua e Universitário? Esse jogo foi interessante porque ele não acabou, tá? Nós jogamos primeiro tempo completo, 40 minutos, e o segundo tempo nós só jogamos 18 minutos. Um jogador de Santa Maria se machucou seriamente, e a ambulância teve que se retirar para levar ele para os cuidados necessários, então a juíza achou melhor interromper o jogo. Mas como jogamos e as duas partes conversaram, o jogo acabou assim, não vai ter uma repetição, e o jogo acabou por 46-3 pro Charrua. Placar bem, né? Elástico. Aí no domingo teve Tauras e Guaíba e Guasca e Antigua. Antigua? Isso. Tá muito legal. Da Federação Gaúcha de Rugby. Porque até eles me mandaram um release da rodada, até publiquei hoje, porque estava uma correria danada aí eu até já tinha visto uma outra matéria que até eu fiz o contato com a federação. E aí eu não sei o que eu estava conversando com a nossa colega aqui. Acho que até era sobre o rugby que eu estava conversando com ela no WhatsApp, tá? Me lembrei. Aí que ela me falou, tem um time Charruas que eu conheço. Eu digo, então tá. Cara, pode mandar pra mim aqui que eu preciso do rugby aqui. Divulgar. Também não é só dar espaço pra vocês, como vocês também dão espaço pra gente, né? Com certeza. Pra gente poder conhecer. É sempre bom conhecer mais outros esportes diferentes, né? Mas a gente pode combinar, a gente pode deixar combinado. Esse final de semana agora é folga do nosso time no campeonato, tá? No próximo final de semana a gente joga contra o San Diego, que é outro time porto-alegrense. Seria ótimo receber vocês lá pra assistir um jogo e conversar. E fazer uma transmissão, talvez, alguma coisa. Isso. A ideia é boa, né, Paulo? É boa ideia. Aqui eu tô vendo na Wikipedia
Wikipédia os mundiais de... tá isso que eu até quero te perguntar, Guilherme. Boa ideia. O mundial... Tem um mundial de rugby. Como é que é feito? Tem uma seleção brasileira de rugby, né? Isso. Quem é o técnico? Atualmente o técnico se chama Rodolfo Ambrosio, ele é um argentino e ele é servido por um grupo de técnicos também, que são os gerentes das academias de desenvolvimento, que foi a posição que eu atuei por algum tempo. E aí, como é que é feita essa seleção? É feita uma observação dos campeonatos e essa seleção ela é permanente? Como é que funciona? É uma seleção permanente e o que acontece é o seguinte... foi criado um sistema de academias de alto rendimento. Tá? Os jogadores que se destacam dentro do campeonato regional são convidados para participar da academia. E essa academia também forma um time regional. E esse time participa de outras atividades. E esses jogadores que se destacam nessas atividades, então são convocados para fazer parte da seleção. Tá? Cada gerente de academia é responsável por esse time regional, e por fazer as indicações pro Rodolfo. Tá ok. E como é que tá o Brasil no rugby? Como é que ele foi na última Olimpíada, Guilherme? Na última Olimpíada, a seleção de sevens brasileiras não foi tão bem quanto a gente esperava, mas eu acho que é natural. Foi a primeira vez que o Brasil chegou num tipo de competição de alto nível como essa e não seguiu tão longe. Mas a seleção de 15 tem dado bons resultados e resultados que nunca a gente tinha visto. Sim. Atualmente ela se encontra... Eu não vou saber te dizer o número exato, mas ela se encontra entre o 25º e 30º no ranking mundial. Nunca tivemos tão bem no ranking. E temos resultados positivos dentro do campeonato que a gente chama que é campeonato americano de rugby, que joga contra Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá. E aí nós tivemos belíssimos resultados nesse campeonato. Na América do Sul, quem é que desenvolve o rugby? Que é o mais forte? Na América do Sul é a Argentina. Disparado. Porque tu vê, né? A Argentina tem mais de 100 anos. O que me chama a atenção, tu vê, né, o Jadson? Um país como a Argentina, né? Até um país que está com dificuldades financeiras aí terríveis. É igual nós aqui, mas... E é um país que a diversidade de esportes que tem na Argentina, a Argentina sempre, quando vai nas casas, ela não ganha medalha, mas ela sempre chega competindo ali de igual para igual. É, né? A diferença cultural. A Argentina tem essa característica cultural de investir no esporte como desenvolvedor de pessoas. Eu acho que isso que o Brasil tinha que fazer, né? O Brasil não. O Brasil só está interessado em formar jogadores para vender para a Europa. No caso do futebol. E o resto dos esportes são sucateados. Isso é lamentável, né? E inclusive, né, a gente observa, Guilherme, pessoas que foram para o Ministério do Esporte, sérias que foram para o Ministério do Esporte, sérias, que já estiveram no qualquer tipo de esporte, basquete, o vôlei, quando chegam lá, não conseguem desenvolver um trabalho. Porque, infelizmente, o Ministério dos Esportes é politicagem, né? Exato. Esse que é o problema, né? Aí tu não consegue desenvolver um trabalho sério sem ter que estar, né? Infelizmente, com um monte de... tem que beneficiar o time tal, porque o time tal, lá tal cidade, eu tenho voto. Né? E, eu tenho que fazer para esse tipo de região, que eu tenho lá no conselheiros. Tu acaba não fazendo um trabalho que se der para incentivo do esporte. Porque o que interessa no ministério, numa secretaria, é tu desenvolver o esporte. Até vou te falar aqui, Guilherme, essa menina aqui que foi campeã, a Sayonara que teve aqui, que foi campeã, Débora Sayonara, que foi campeã agora, não sei do que, lá de Taekwondo. Acho que foi campeã, eu tenho que ver a categoria dela que ela foi campeã. Não tem incentivo da Prefeitura de Viamão. Não tem incentivo da Prefeitura de Viamão. Para tu ver só, uma menina tá aí representando a cidade, ganhando títulos a nível nacional. Não tem nem sequer um incentivo. Vocês da Prefeitura têm algum incentivo da Prefeitura de Porto Alegre? Não temos.
Então, talvez quem é o secretário de esporte, Jades? Por gentileza, me procure aí. Quem é o secretário de esporte de Porto Alegre? A gente procurou aí, quando a gente procurou, não havia o nome dele disponível. Ah, é verdade, não havia. É fantasma o secretário de esporte de Porto Alegre, não existe, né? É lamentável. Não, tem que falar aqui, Jades. Infelizmente tem que falar. Eu que sou da área de esporte, tem que falar, né? É lamentável não se ter... se tem um departamento, me parece que eu vi uma coisa, tem um departamento. Mesmo assim também não funciona, né? Está no nome o departamento de esporte. Mas tudo bem, são coisas do nosso país, da nossa cidade. Me diga uma coisa, vocês foram o primeiro time de rugby, né, de Porto Alegre. Isso. E me diga uma coisa, dentro do rugby, por jogarem com o Charrua, um time mais antigo, existe uma certa, vamos dizer, os adversários chegam com mais assim, vamos dizer, dou um exemplo, se comparando com o futebol, como Inter e Grêmio. Com certeza nós somos o time a ser batido, né? Sim. Principalmente dos times emergentes, o primeiro alvo, vamos dizer assim, somos nós, exatamente por essa tradição, essa condição histórica que nós temos. E me diz uma coisa, Guilherme, como é que está a adesão no rugby? Nós estávamos falando das crianças, né? Isso. E essa juventude, ela está se interessando pelo rugby? Porque eu tenho observado, principalmente aqui em Porto Alegre, futebol americano, né? Que eu vejo algumas equipes de futebol americano. E como é que está o rugby? Assim, na simpatia dessa juventude. Eu acho que mais do que nunca o rugby está se fazendo necessário no cenário de desenvolvimento de criação de crianças, né? Essas gerações hoje em dia estão exatamente estão carentes de disciplina, estão carentes de respeito ao próximo, e o rugby é um esporte ímpar nesse sentido. Então nós temos uma adesão muito boa por essas crianças que estão sentindo carência desse tipo de valores, dessa troca de valores. E voltando, o Guilherme, de novo, viu, Jato? Vou dar uma pitadinha de novo. Se no Brasil houvesse um investimento sério no esporte, nós não teríamos essas barbaridades que a gente está vendo aí, né, Guilherme? Com certeza. Se hoje essa sociedade não tivesse refém aí dos bandidos, recrutada pelos bandidos, e se investisse no esporte, talvez hoje o nosso país estaria num patamar não só olímpico, como também de qualidade de vida, né? Hoje a gente não estaria sendo vítima como hoje no Brasil, que infelizmente a gente não tem o direito de ter nada, né? Porque tu sempre está correndo o risco de ser assaltado, tá andando com um relógio de ouro assaltado, uma corrente, pode ser nem ser de ouro, né? Tu está sempre correndo o risco de ser assaltado até morto, né? Então é uma das coisas que a gente, infelizmente no nosso país, a gente vê muita corrupção e pouca ação prática. Aí os Estados Unidos, a Europa é forte. Vai ver o que eles fazem, vai ver o trabalho que eles fazem, a seriedade, o profissionalismo que é feito as coisas, né? Que no Brasil tudo é tirado, assim, né? Não é só no esporte, tudo, Guilherme. Infelizmente, a gente tem vários países dentro do país. Então a gente vive num país que são vários países dentro do próprio país. Como é que é a arbitragem no rugby, Guilherme? O árbitro dentro do rugby, ele assume uma posição ímpar, porque primeiro que ele é um facilitador do jogo, e a forma como ele conduz o jogo dão dinâmica para ele, e ele é ele também tem uma posição perante os jogadores de muito respeito. Tá? E essa é uma das principais diferenças do rugby para outros esportes. Dentro do rugby, somente o capitão do time pode falar com o árbitro. Isso é importante. Por exemplo, se dá um problema, vamos dizer, um lance lá que foi mal interpretado pelos jogadores, que acho que não foi. Então só vai o capitão. Só vai o capitão falar. E se por acaso e mais gente, o que acontece? Com certeza vão ser punidos. Tem expulsão no rugby? Tem expulsão, eles podem receber tanto cartão amarelo, que é uma suspensão de 10 minutos, como eles podem ser expulsos com vermelho. E tem o vermelho no rugby também? E se durante o jogo eles não são punidos, existe uma comissão, tá, de um colegiado que julga ações
durante o jogo que não foram percebidas pelo árbitro. Então, até mesmo fora do jogo, o cara pode ser julgado e punido. E tem árbitro de vídeo no rugby? Exatamente. Tem mais um árbitro de vídeo que ajuda a tu conduzir o jogo. E tu vê, né, o Guilherme? Isso já existe há anos. O futebol, um dos esportes aí que, vamos se dizer, que dominam o cenário. Não digo que domine o cenário mundial, mas é um dos mais, vamos dizer, que metade do planeta pratica o futebol. Agora, em 2018, que estão implementando o árbitro de vídeo. No rugby já é uma ferramenta utilizada há anos. E o árbitro pode requerer a qualquer momento a ajuda do vídeo. E normalmente não é nada escondido. Normalmente ele é passado no telão para todo o estádio ver e o cara toma a decisão na hora ali. Que é bem transparente, né? Exatamente. Como aconteceu ontem, Jadson. E se mesmo assim tanto os jogadores quanto o estádio não concordar com o árbitro, mesmo assim prevalece o que o árbitro disse, sem ninguém ficar reclamando ou depois cercando o árbitro na saída, ou esse tipo de coisa. É isso que eu me revolta, Jadson. Por exemplo, o futebol, a federação, os clubes têm que pagar 43 mil reais para o árbitro de vídeo, que você deveria ser disponibilizado, né? Até porque a federação ganha bastante patrocínio, né? A Federação de Futebol Gaúcho. Aí, assim, ontem teve um lance, Jadson, de um suposto impedimento do jogador do Brasil. Suposto impedimento. Que aconteceu, todo mundo foi pra cima do Bandeira. Exato. O Bandeira ficou com medo, me desculpe de eu falar aqui, se está me assistindo, me desculpe de eu falar, mas eu tenho que falar. Eu acho que o Bandeira ficou com medo ou sofreu pressão. Aí o árbitro parecia que não ia dar o gol, resolveu dar o gol. Mas se tivesse o árbitro de vídeo, ele já tinha resolvido o problema. Foi ou não foi? E teve um outro lance também, de um pênalti, que se tivesse o árbitro de vídeo, eu achei que ele tinha dado o pênalti, depois ele não deu, ele voltou atrás. Então são situações assim que tem muito caso de árbitro que voltou atrás, porque não tinha o recurso eletrônico, né? No clássico Grenal, sim, no primeiro esse que o Inter perdeu 2-1, tinha árbitro de vídeo. Aí, como eles não imaginavam que ia ter Grenal no primeiro quarto de final, não contrataram o árbitro de vídeo. Eles já tinham que ter planejado, vamos ter árbitro de vídeo aqui, nos jogos decisivos aqui e tal, já vamos deixar os árbitros de vídeo. Tudo engatilhado. Tudo engatilhado, aí não tinha árbitro, porque não... Aí acontecem esses lances polêmicos aí, e... Guilherme, tuas considerações finais, infelizmente nosso tempo já está terminando. Primeiro eu quero agradecer esse espaço, né? Como a gente conversou, são difíceis os momentos que a gente tem para alcançar o nosso público. E depois eu quero fazer um convite, né? Não só aqui o pessoal da rádio, mas todos os ouvintes de virem conferir um jogo, conferir um treino nosso. Nós estamos de portas abertas e tenho certeza que vocês vão se divertir com o rugby. Então, muito obrigado, Guilherme, foi um bom bate-papo, até pra gente também conhecer, claro, não deu pra gente desenvolver assim tudo, as curiosidades do rugby, mas não vai faltar a oportunidade de a gente te convidar aqui, até pra gente conversar umas avaliações, como é que foi o Charruas aí no campeonato, né? E não vai faltar a oportunidade da gente conversar aqui, até depois vou querer manter o contato com vocês, receber material de vocês e que a gente puder divulgar. Então tá, pessoal, uma boa tarde, uma boa segunda-feira e retornamos amanhã. Até mais.